Esta manhã eu queria falar de um assunto relacionado com a visão da nossa igreja, e esse assunto tem a ver também com a tradição reformada do sacerdócio universal de todos os crentes. E o texto de base para a nossa meditação está em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 4, do 4 ao 6. Eu, João, escrevo às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Que a graça e a paz lhes sejam dadas da parte de Deus, aquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a testemunha fiel. Ele é o primeiro Filho que foi ressuscitado e que governa os reis do mundo inteiro. Ele nos ama e pela sua morte na cruz nos livrou dos nossos pecados e fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. A Jesus Cristo sejam dados a glória e o poder para todos sempre. Amém. O destaque que eu queria dar nesta manhã é que Ele nos fez um reino de sacerdotes. Aqui, queridos, o apóstolo João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia. Não porque haviam apenas 7 igrejas, mas porque 7 é um número representativo, o número da perfeição, ou o número completo. Portanto, entendemos que quando João escreve às 7 igrejas, ele está escrevendo, portanto, a todas as igrejas de todas as épocas. E ele começa então dizendo, saudando as igrejas em nome de Deus, o Pai, em nome do Espírito, representado aqui pelos 7 Espíritos que estão diante do trono de Deus, e em nome do Filho, Jesus Cristo. E a respeito particularmente de Jesus Cristo, ele diz 3 coisas. Ele diz primeiro que Jesus é a fiel testemunha. Quando Jesus fala a respeito de sua missão nos evangelhos, ele está muito claro dizendo que ele veio para cumprir a vontade de seu Pai. Jesus nos diz nos evangelhos que ele não veio para falar de si mesmo, mas ele veio para falar de tudo aquilo que o Pai o havia mandado. É nesse sentido então que Jesus se tornou a fiel testemunha dos desígnios de Deus. E por ser tão claro em suas palavras, Jesus foi perseguido pelos religiosos, mas ele manteve-se fiel até a morte. Então ele foi a testemunha fiel. Depois João chama Jesus de o primeiro filho ressuscitado, ou na tradução Almeida diz o primogênito dos mortos. Ele foi o primeiro a ressuscitar, e porque ele ressuscitou, ele venceu a morte, um dia todos nós também ressuscitaremos, estaremos todos reunidos com ele. Em terceiro lugar, o texto de Apocalipse chama Jesus de o governador dos reis do mundo inteiro, ou soberano dos reis da terra. Jesus é quem comanda, Jesus é quem está acima de todos os governos deste mundo, não somente da terra, mas também debaixo da terra e no céu. E João diz ainda que Jesus nos ama, e que o seu amor por nós foi tão grande, que ele morreu na cruz, vergonhosamente, como um verdadeiro criminoso para nos salvar. Glória a Deus por Jesus. E João ainda diz que Jesus, pela sua morte, nos libertou dos nossos pecados.
ou um pouquinho mais do sentido original do verbo, Ele nos lavou. Jesus nos lavou de toda a nossa imundícia, miséria, vergonha. Ele nos lavou. E finalmente João diz que Jesus fez tudo isso porque Ele tinha um propósito. E esse propósito é fazer de nós um reino de sacerdotes. E a palavra original aí não é reino, mas é rei. Jesus morreu, nos libertou, nos lavou para nos fazer reis e sacerdotes. Melhor tradução então seria: e nos fez reis e sacerdotes para Deus. A ideia de que um dia reinaremos com Cristo. Cristo nos salvou para que cada um de nós sejamos sacerdotes para Deus. O que isso significa? Quem eram os sacerdotes? O que eles faziam? A palavra sacerdote tem a sua origem na mesma palavra templo, ou lugar sagrado. Então, ser sacerdote significava ser aquela pessoa que oferecia sacrifícios e, em geral, estava ocupada com os rituais sagrados. Sacerdote é aquele que realizava sacrifícios pelos pecadores. O sacerdote recebia o animal de uma determinada família, olhava, examinava para ver se não havia nenhum defeito, imolava, aspergia o sangue diante do altar e então conseguia o perdão divino para aquele que oferecia o sacrifício. Então, primariamente, a função do sacerdote era se colocar perante Deus a favor de alguém, a favor de uma outra pessoa. Agora, na tarde que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, o texto de Mateus traz o seguinte relato. Mateus 27, 50 e 51 diz assim: aí Jesus deu outro grito forte e morreu. Então a cortina do templo se rasgou em 2 pedaços, de cima até embaixo, a terra tremeu, as rochas se partiram. Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote, ou o nosso grande sacerdote, com a sua morte, com o seu sacrifício, com a sua própria carne, com o seu sangue, Ele rompeu o véu da separação, Ele rompeu o véu do lugar santíssimo, ou do santo dos santos. Ele quebrou simbolicamente, o véu se rasga e Ele quebra a separação que havia entre o homem e Deus. Agora então, todos nós, independente de um sacerdote, podemos entrar na presença de Deus. Não dependemos da ação de um sacerdote para nos aproximar de Deus. Agora somos todos autorizados a falar diretamente com Deus. Isso ressignificou a fé. E a Bíblia diz que Jesus foi além disso. Jesus rasgou a separação que havia entre o ser humano e Deus, mas Jesus também nos fez casas espirituais. Ao enviar o Espírito Santo na sua subida, Jesus nos fez habitação do Espírito Santo, templo do Espírito. No Pentecoste isso aconteceu, o Espírito desce. Já no Antigo Testamento Deus avisava o povo e dizia: eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E no Pentecoste então o Espírito desce. Deus não habita entre paredes, Deus habita em nós. Nós somos sacerdotes, mas somos templo também, a habitação de Deus. Por isso, eu posso afirmar nesta manhã para você, que se você tem Jesus Cristo,
se você já nasceu de novo, se você é um cristão verdadeiro, se você entendeu o Evangelho e você confia em Cristo como seu Senhor e Salvador, você é um sacerdote. Você é um sacerdote. Todos nós nos tornamos sacerdotes através de Cristo. E esses sacerdotes, os quais eu estou olhando aqui, têm um sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, o nosso Senhor. Por isso nós precisamos nos desprender dessa ideia de que sacerdote é o pastor, de que sacerdote é o padre, de que sacerdote é o bispo. De fato, essas pessoas são chamadas, vocacionadas, escolhidas por Deus, vocacionadas para serem líderes, mas apenas líderes. Por isso são chamados e são enviados ao ensino teológico, a um preparo teológico, para que tenham melhores condições de interpretar, ensinar e pregar. Mas ninguém, absolutamente ninguém, precisa de um intermediário para se achegar a Deus. Foi-se o tempo que era o sacerdote o autorizado para fazer esse trabalho de aproximação de Deus. Ele tinha conhecimento, ele tinha técnica, ele tinha preparo. As pessoas dependiam dele. Hoje não. Quando o véu que separava foi rasgado, todos tiveram acesso direto a Deus, porque todos se tornaram sacerdotes. Nesse sentido, então, nós somos ensinados que nós não dependemos de alguém para buscar a Deus. Nós não dependemos de alguém para orar por nós, exatamente. Nós podemos orar a Deus. No passado, o sacerdote se colocava em favor de uma família. Hoje, eu e você, como sacerdote, nós podemos nos colocar perante Deus a favor de uma família. Nós podemos interceder a Deus por alguém. Você deve buscar a bênção de Deus para aqueles que estão ao seu redor, para si mesmo e para aqueles que estão ao seu redor. O texto lido de Apocalipse diz que Ele fez de nós um reino de sacerdotes, a fim de servirmos ao seu Deus e Pai. Cristo nos fez sacerdotes a fim de servirmos a Deus. Isto, queridos, é um privilégio. É um privilégio para mim e para você. Servir a Deus, ser sacerdote do Deus Altíssimo. É uma honra, um privilégio. E ao mesmo tempo também é uma responsabilidade. Porque você tem a palavra de Deus nas mãos para ministrar, para pregar, para ensinar. Você tem a oração, você tem o poder da intercessão para clamar, para abençoar, para consolar. Igreja é isso. Igreja é esta comunidade de fé, esta casa de oração, é este corpo vivo de Cristo, pedras espirituais, pedras vivas, esta rede de amor e cuidado, esta rede que trabalha ensinando, acompanhando, visitando, socorrendo, discipulando, que se reúne aqui para celebrar, que se reúne na escola dominical para aprender, que se reúne nos pequenos grupos para se fortalecer, que se reúne nos discipulados para aconselhar, orientar, ensinar, esta rede de amor e cuidado, porque Deus nos constituiu um reino de sacerdotes. Todos somos sacerdotes. É uma premissa básica, um ponto de partida. Aí talvez você
diga assim: pastor, eu não me sinto um sacerdote, eu não tenho nenhum poder, nenhuma técnica especial. Mas quem que tem, amados? Ninguém tem. Ninguém tem. Todo o poder para ministrar vem de Deus. Todo mover, toda obra, toda cura, toda bênção vem de Deus. Nós somente somos canais da transmissão desse poder que vem de Deus. Então nós precisamos entender isso nessa manhã. E nós precisamos abraçar esse ensinamento bíblico, que Deus nos chamou a todos para sermos ministros e sacerdotes. E cada qual vai atuar no corpo de uma maneira diferente. Mas, em primeiro lugar, é necessário que você se aproprie dessa verdade, que você é um sacerdote, que você é capaz de ler, que você é capaz de estudar, que você é capaz de interpretar, que você é capaz de transmitir a palavra de Deus. Precisamos nos apropriar da verdade que somos capazes de orar pelos outros. Como pastor, às vezes eu sou chamado para orar por alguém. E é essa função pastoral, é o cuidado pastoral. Mas aquele que me chama, antes de mim conhecer o problema, já deveria ter orado também. Porque também é um ministro, também é um sacerdote. E se pode colocar perante Deus em favor dos seus amigos, daqueles que estão necessitados. Então nesta manhã, não subestime aquilo que Deus te constituiu. O pastor não tem um poder especial. A oração do pastor não é mais forte que a sua. Eu me lembro de um casal, muito amigo meu, inclusive foi padrinho de casamento. Eles fizeram uma viagem e fizeram amizade com um casal na praia. E esse casal não frequentava nenhuma igreja, não tinha conhecimento de Jesus, nada. E essa irmã começou a escrever cartas, isso na década de 90, escreveu cartas, evangelizando esse casal. E um dia eles combinaram de eles irem visitá-los lá no Rio de Janeiro. E eles me convidaram. E eles pediram: você pode preparar um estudo bíblico que fale a respeito da salvação? Eu falei: eu faço. E nós fomos, eu fui com eles nessa viagem. E numa noite nós sentamos ali por umas 2, 3 horas e conversamos a respeito de Jesus, da necessidade da salvação. E então eles até hoje eles estão numa igreja evangélica no Rio de Janeiro. Mas essa irmã se colocou como uma sacerdotisa, como alguém que fez a intermediação daquela amiga para com Cristo, para com Jesus. Um caso também, lá na igreja de Passo Fundo, o diácono Miranda se colocou como um sacerdote na vida do Vanderlei, que hoje é um grande líder na igreja. Num dia o Vanderlei estava desesperado, o seu Miranda passou lá e fez uma oração de intercessão por ele. A partir daquela oração, tudo mudou na vida do Vanderlei. Nós temos aqui, várias pessoas, dentre tantas outras que a gente pode citar aqui: a Tânia, a Med, o Mário, a Sheila, Eliezer, jovens que estão discipulando jovens. O Felipe Neiro está aqui hoje, o Calel está ali em cima, está com frio, né? Nós temos esse movimento na igreja de pessoas se colocando como intermediários diante de Deus, como aqueles que estão aproximando as pessoas de Deus. E esta rede de discipulado, de ensino, de aconselhamento, de orientação, de cuidado, esta rede aumenta
está, graças a Deus, aumentando a cada dia. E você pode fazer parte dessa rede, porque você tem capacidade, porque você foi alcançado, porque Cristo te fez sacerdote, intermediário, intercessor. A Bíblia diz que muito pode, pela oração, a súplica do justo. A Bíblia não diz que muito pode, por sua eficácia, a oração do pastor, do padre, do bispo, do presbítero. Não. Muito pode, pela sua oração, muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. E quem é o justo? É aquele que foi justificado por Cristo, aquele que foi salvo, aquele que foi reconciliado. Por isso que nós cremos no poder, na eficácia do discipulado, do mentor que acompanha o seu mentoreado, que ora por ele e ora com ele, e o aconselha, e o encoraja, e o acompanha. Por isso que nós cremos na eficácia dos pequenos grupos. Os pequenos grupos são verdadeiros refúgios para os aflitos. Só quem participa recebe essa bênção da edificação, porque o pequeno grupo se une em oração por aqueles que sofrem. Então, se você está em Cristo, a tua oração tem tanto poder quanto a minha. Se cada um aqui nesta manhã crer nesta verdade bíblica, olha a revolução que nós vamos fazer nesta igreja. Queridos, as pessoas estão aflitas, elas estão perdidas. As pessoas sofrem aquele vazio universal que todo ser humano sente. E esse vazio universal inclui médicos, professores, advogados, engenheiros, empresários, garçons, pedreiros, doutores, brancos, negros, brasileiros, estrangeiros, homens, mulheres, ricos, pobres. Todos precisam de Deus. Mais especificamente, todos precisam de Jesus Cristo. Eles precisam do cuidado, eles precisam do consolo, eles precisam da direção de Cristo, do alívio de Cristo. E Deus tem um tremendo amor por essas pessoas. Mas essas pessoas estão alienadas dele, estão separadas dele. Essas pessoas estão lá, pertinho de você, onde você mora, no teu prédio, no elevador, no condomínio, lá onde você trabalha, estuda, onde você come, onde você passeia. Tem uma alma carente de Deus. E Deus quer alcançar, porque Deus ama essas pessoas. E você pode ser usado, você pode ser usada para conduzir esta pessoa a Cristo. A igreja não é isso aqui. A igreja é cada um de nós, onde nós estamos espalhados nessa cidade. Quando você se coloca na brecha como um intercessor, como uma intercessora por outras pessoas, milagres acontecem. Deus age na vida dessas pessoas, Deus age. Deus não enviará anjos para fazer esse trabalho, até que os anjos quiseram, mas Deus vai usar pessoas de carne e osso, como eu e como você, para realizar o que Ele tem de realizar. Pessoas comuns e não pessoas especiais ou especialistas, não, pessoas comuns, como eu e como você. Por isso o texto de Apocalipse diz que Cristo nos fez um reino de sacerdotes,
o sacerdócio é de todos os crentes. O sacerdócio é universal. Não pertence a uma elite, não pertence a uma classe especial, e sim a todos aqueles que creiam e confessam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Talvez em outras igrejas pertença a uma classe chamada de clero, mas na igreja reformada esse ofício de sacerdotes é para todos os que foram aproximados de Cristo. Há quantos anos nós professamos a nossa fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador? Há quantos anos nós frequentamos uma igreja evangélica? Há quantos anos nós participamos de uma escola bíblica dominical? Quantas discussões e discussões nós já fizemos e experimentamos, provocamos nas salas de escola bíblica dominical? Quantas gincanas bíblicas? Quantas vezes nós já lemos a Bíblia? Quantas vezes nós já tomamos a Santa Ceia? Será que não estaríamos preparados para assumir essa missão e este ofício de sacerdote que Cristo deu a todos nós? Paulo diz na instrução da ceia: todas as vezes que comerdes deste pão, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Existe um compromisso missionário quando você participa da ceia. Nós estamos anunciando a volta de Jesus. Ele morreu, mas Ele vem. E se Ele vem, nós precisamos pregar a pessoas perdidas ao nosso redor. Nós precisamos anunciar. Então Deus te desafia nesta manhã, com toda a bagagem que você tem, que adquiriu ao longo dos anos aqui na primeira IPI de Sorocaba ou de outra igreja que você veio. Deus te desafia que você se disponha a acompanhar alguém nos seus primeiros passos na fé, a ser um conselheiro, um mentor, um discipulador. Faço um apelo aqui nesta manhã, que você se dê o privilégio de ser usado por Deus como um discipulador. Que você se dê o privilégio nesta manhã de você colocar a tua casa como uma igreja, uma pequena igreja, um pequeno grupo, ou de você participar de um pequeno grupo, dessa comunhão, desse grupo de oração. Que você se dê o privilégio de ver nos pequenos grupos famílias e casamentos sendo restaurados. Que você se dê o privilégio de um dia poder trazer alguém aqui à frente, como pai espiritual, mãe espiritual, e participar do batismo dessa pessoa. Esse é o desafio, queridos, para cada um de nós. Condições, capacidade, não há dúvida aqui que todos têm, visto que já estão sendo treinados há muitos anos. Nós precisamos tão somente agora exercer e se colocar na brecha como sacerdotes daquelas pessoas que estão perdidas ao nosso redor e apresentá-las a Cristo. Que Deus nos ajude e nos abençoe.